porque o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que o Instituto Butantan já começou a produzir a vacina Coronavac e afirmou que a produção chegará a 1 milhão de doses por dia gradativamente. O imunizante contra o coronavírus está sendo desenvolvido na capital paulista. Em coletiva de imprensa, o governador classificou o momento como histórico e disse que a fábrica irá funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ao todo, segundo Dória, mais de 120 técnicos serão contratados para compor a equipe. Ainda de acordo com o governo, o primeiro lote terá aproximadamente 300 mil doses. Até janeiro, 40 milhões de doses da vacina deverão ser envasadas da fábrica do Butantan. Dória também afirmou que 12 estados já manifestaram interesse em obter a Coronavac, além de mais de 900 municípios. Hoje, a Anvisa decidiu conceder autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. A medida abre caminho para que empresas possam fazer essa solicitação de emergência. Tomé. Olha, é muito bom, né, que nós tenhamos aí já a vacina num estado de começar a ser fabricada. É importante nós lembrarmos que essa vacina que vem da China, da Sinovac, ela já passou por 2 processos de avaliação, está no 3º processo. Ela ainda não tem, né, nenhuma recomendação e nenhuma empresa, tanto internacional como nacional, que avaliza a vacina, mas a gente espera e torce para que isso dê certo, porque ela é uma ótima opção da vacina junto com as outras, como nós colocamos aqui. Mas eu insisto no que eu já disse anteriormente, que nós não podemos vacinar a população brasileira em massa antes que nós tenhamos a certeza que essa vacina realmente funciona e que os efeitos colaterais dela são mínimos. Colocar as pessoas de forma nacional, né, com um número muito grande de pessoas sendo vacinadas, seria uma irresponsabilidade sem que a gente tenha realmente a certeza que a vacina funciona. Se a vacina funcionar e nós tivermos esse aval desses órgãos internacionais da Anvisa do Brasil, eu vou ser o primeiro a vacinar os meus pais, que são pessoas idosas, eu mesmo vou tomar vacina, o meu filho, a minha esposa, mas até lá nós temos que aguardar um pouco e torcer para que ela dê certo. Thaís Oyama. Paulo, primeiro eu queria contextualizar um pouco, lembrar que esse contrato que o governo de São Paulo fechou com a farmacêutica chinesa, ele é um contrato de transferência de tecnologia. Então, começou assim, primeiro a China enviou as doses de Coronavac, pouco mais de 1 milhão aqui para o Brasil, doses prontas. O último carregamento chegou agora no comecinho de dezembro. São doses prontas e depois, logo em seguida, enviou 600 litros de insumos, ou seja, ingredientes para o próprio Brasil fazer a vacina. E é isso que agora o Brasil está fazendo, mais especificamente no Instituto Butantan, que fica em São Paulo. Está fazendo a própria vacina com a receita, digamos assim, e a autorização do laboratório chinês. Então, ele está fazendo a Coronavac aqui em São Paulo e vai passar, segundo a informação do presidente do Butantan, a fazer 1 milhão de doses por dia. O Instituto Butantan, como a gente sabe, é um instituto centenário, bastante respeitado e conhecido, e fornece mais de 70%, 73%, na verdade, das vacinas que o governo federal compra e distribui para a população brasileira por meio do SUS. Então, ele é um laboratório que presta serviços ao governo federal, presta grandes serviços, né? Na verdade, ele cobre quase a totalidade das vacinas que o governo federal compra e distribui. Portanto, ontem o Butantan começou a produzir essa vacina, mas só que ele não pode dar nenhuma dose de vacina para ninguém, porque, obviamente, ainda não existe autorização da Anvisa. O que é que o governador João Dória pretende fazer? Ele, primeiro, pretende pedir, junto com o Instituto Butantan, o registro, a liberação, a aprovação dessa vacina para a Anvisa no próximo dia 15, terça-feira que vem. Por quê? Porque até o próximo dia 15, terça-feira que vem, devem estar concluídos os estudos da fase 3, a última fase da vacina. Então, na verdade, não é que, como o Tomé falou, que a vacina passou já por 2 avaliações, não são avaliações, na verdade. A vacina passou por 2 fases de teste e está terminando agora a última fase de testes, a fase 3. Isso acontecendo até o dia 15, o Instituto Butantan vai pedir o registro da vacina na Anvisa. E aí, o que vai acontecer? O governador João Dória vai começar a fazer a contagem regressiva dele. Por quê? Porque ele está contando que em 30 dias a Anvisa tem condições de dar a liberação da Coronavac. A Anvisa já vem acompanhando esse processo há um tempo.
Se isso não acontecer, ele já disse a interlocutores que em meados de janeiro ele entra com pedido de liminar no STF para poder começar a vacinar, com base naquela lei que confere para governadores e para prefeitos autonomia para lidar com a pandemia do coronavírus no Brasil. Essa lei foi aprovada pelo STF, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em abril. Mas tem outra coisa ainda, tem outra novidade, que é a seguinte: tem outra lei que prevê que a Anvisa ela tem de analisar um pedido de liberação, de registro de uma vacina em até 72 horas, caso uma das 4 agências globais, uma das 4 Anvisas globais, digamos assim, aprove essa vacina. Quais são essas 4 agências globais? São a agência americana, que é a FDA, a agência da União Europeia, a agência japonesa e a agência chinesa. E hoje, o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, hoje não, agora há pouquinho, ele falou o seguinte, ele disse que a Anvisa da China pode aprovar a Coronavac até o final do ano. Mas eu tive uma outra informação. Eu tive informação de que a Anvisa da China pode aprovar a Coronavac não só no final do ano, como na próxima semana já. Então, sendo assim, a Coronavac já teria esse atestado de idoneidade, digamos assim, de uma das 4 agências globais. E a lei disse que, se uma vacina tiver o atestado de uma das 4 agências globais, a Anvisa tem que analisar isso em 72 horas. E daí pode concordar com essa agência global ou não concordar. Então, é nessas 2 alternativas que o governo estadual está apostando. Então, eu queria pensar aqui. E se a Coronavac for aprovada, seja pela Anvisa, seja por meio da STF, seja por meio dessa lei que obriga a Anvisa a analisar as coisas em até 72 horas, caso uma agência internacional a aprove. Qualquer uma das alternativas. Se a Coronavac for registrada e aprovada, qual será o motivo para o governo federal não adquirir imediatamente a Coronavac? Eu não tenho ideia, porque vejam só, vamos lembrar que ontem o general Pazuello estava implorando para a Pfizer ceder miseráveis 500 mil doses de uma vacina de difícil transporte, de uma vacina cara, de uma vacina que requer uma porção de coisas para condicionamento, de uma vacina que ele nem sequer ainda assinou acordo de compra. Bom, 500 mil doses, ele estava desesperado por essas 500 mil doses, sendo que o governo do estado de São Paulo e o Instituto Butantan já ofereceram 48 milhões de doses para o governo federal lá em outubro e prometeu entregar em dezembro. Ou seja, se o presidente Bolsonaro não tivesse metido a colher dele, estragado, abortado o plano que foi acordado entre o Ministério da Saúde do general Pazuello e o governo do estado de São Paulo, hoje, neste mês, em dezembro, a gente teria já à disposição 48 milhões de doses de Coronavac só esperando a aprovação da Anvisa. Isso não foi feito, mas dá para ser feito ainda. Dá para ser feito ainda e se a Anvisa aprovar, não há motivo para o presidente Bolsonaro de novo meter a colher. Se ele fizer isso, ele vai estar passando da esfera da política para a esfera criminal, porque ele pode ser responsabilizado, se não criminalmente, ao menos moralmente, por cada morte que acontecer depois da vacina que foi liberada e que não foi comprada pelo governo dele por pura mesquinhez política. Mark. Mas não concordo com ela, porque vamos aos fatos. O Pazuello disse essa semana em reunião com governadores que vai comprar a vacina do Butantan se houver demanda e preço. Essa é a frase dele. O Pazuello já informou aos governadores que vai comprar a vacina do Butantan se houver demanda em preço. Então, não entendo por que da análise desconfiada, por que o governo federal não vai comprar. O governo federal já disse que vai comprar. Está esperando os registros necessários e a demanda e o preço e a conjuntura se fechar. O próprio governo de São Paulo diz aí que vai aguardar 30 dias, que é o prazo aí que pode, inclusive, tudo sair conforme a burocracia manda. Então é importante reforçar isso. Não há nenhuma negativa oficial de compra da vacina do Butantan pelo governo federal. Pontuado isso, é importante também colocar, que a Thaís já explicou, eu só queria colocar um adendo, que todo o processo de fabricação da Coronavac é
hoje controlado pela China. A China manda a matéria-prima, a China decide quantas doses manda, e no Brasil é feito só a mistura, digamos assim, em português mais fajuto, mas a mistura dos ingredientes, a rotulagem e o envasamento. Todo o processo hoje é controlado ainda pela China. Aliás, o cronograma da transferência de tecnologia, que a Thaís colocou muito bem, é que a tecnologia completa só será liberada ao Brasil 100% no fim do ano que vem. Então nós vamos ficar um ano produzindo aqui no Brasil a Coronavac sob o controle chinês. Só no fim do ano que vem, segundo o cronograma, é que o governo de São Paulo, o Butantan, como queiram, vai ter o controle total da vacina. Nenhum país do mundo ainda tem a Coronavac registrada. Ela não teve os resultados, todos eles divulgados, e nenhum país do mundo ainda a registrou. Aí pode sim se usar essa lei que a Thaís invocou, que é a 14006, ela não é tão nova assim, Thaís, ela é de junho desse ano. E quando foi aprovada, a intenção do Congresso foi dar agilidade mesmo à Anvisa, não era só na vacina, tanto que a lei é mais ampla, ela regula também, além da vacina, outros insumos. Mas acabou se transformando, neste momento de disputa política, em uma ameaça aos técnicos da Anvisa, né? Olha, se vocês não fizerem em tal período, nós vamos usar aí a agência chinesa, e claro, a agência chinesa, né, é uma estatal chinesa, lá a Sinovac tem grande participação do governo chinês em suas decisões, então lá é uma ditadura, lá se manda. Então a agência chinesa deu o carimbo na Coronavac, e então esta lei, essa emenda que foi colocada, inclusive, pelo Anastasia, senador de Minas Gerais, agora libera isso. Vamos ver como é que isso vai se dar, de fato, quando a discussão chegar lá no Supremo, como pretende chegar. E só para terminar essa questão, eu queria chamar a atenção para um outro ponto. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, aquela mesma que elogiou a China no começo pela divulgação dos dados, quando, na verdade, a China punia jornalista que divulgava as informações corretas, a mesma que demorou para decretar a pandemia mundial, a mesma que mandou não usar máscara, depois voltou atrás e disse que tem que usar máscara, ela que faz essa confusão mundial com as questões, ela disse recentemente que a vacina não tem que ser obrigatória. E eu não vi a grande mídia, por exemplo, divulgar com o alarde de outras situações. Quando a OMS falava coisas que poderiam ser usadas para bater no governo federal, aí a OMS é a melhor entidade do mundo. Quando a OMS faz declarações que vão de encontro ao que o governo federal defende, que é a vacinação não obrigatória, aí a mídia escondeu para baixo do tapete essa manchete. Mas a OMS disse que a vacina não é obrigatória, justamente porque as pessoas têm que ter a liberdade de olhar os estudos, ver, é eficaz, eu vou escolher tomar a vacina. Eu quero tomar a vacina. Eu vou tomar a vacina e recomendo que todos o façam, mas respeitando a liberdade de cada um e de acordo com os estudos divulgados. Para terminar mesmo, a questão, mais uma vez, infelizmente, é a política. Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o grande guru do PSDB, disse publicamente, está aí, só procurar na mídia, que se o Dória quiser ser candidato a presidente, ele tem que se nacionalizar. A frase é do FHC. E parece que o Dória levou à risca esse conselho e está seguindo como uma missão, né? Ele já anunciou, por exemplo, que está fechando acordo com 11 estados e 276 prefeitos. O João Dória tem ligado pessoalmente para alguns prefeitos, alguns de capitais, os mais importantes, para fechar esses convênios, oferecendo, como se fosse um vendedor mesmo, aquele que oferece produtos. E não satisfeito em vender para governador e prefeito, ele já está ampliando o leque, né, através do Dimas Covas, que publicou recentemente aí que a Coronavac pode ser vendida também para a Argentina, para o Peru e para o Uruguai. O que me preocupa nisso? Me preocupa que os gestores públicos têm que cuidar agora de vacinar a sua população. Me parece que o João Dória tem que se preocupar com os paulistas, mas ele está preocupado em vacinar 11 estados, quase 300 cidades e até outros países, né? Um Solano Lopes aí, na verdade, um Simão Bolívar bandeirante, como queira. Thaís pedindo a palavra. O Mark lembrou, bem lembrado, que o general Pazuello disse ontem que o governo federal estava disposto a comprar qualquer vacina que fosse atestada pela Anvisa.
supondo que isso inclui também a Coronavac. Isso é verdade, e ele pergunta por que da minha desconfiança. Minha desconfiança, Mark, vem do fato que o general Pazuello já disse exatamente a mesma coisa em outubro. Aliás, ele não só disse, como ele fechou um acordo de compra com o governo do estado de São Paulo, na frente de vários governadores, várias testemunhas, num evento público. Eles acordaram prazo, foi fechado em outubro e o prazo de entrega era dezembro, portanto, este mês. Eles fecharam preço, fecharam tudo, e no dia seguinte, o humilhado general Pazuello simplesmente voltou atrás, porque o presidente Bolsonaro mandou ele voltar atrás, porque o presidente Bolsonaro não queria comprar a vacina do Dória. Então, essa é a razão da minha desconfiança. Sobre o controle da China, o suposto controle da China sobre as vacinas que você menciona, eu queria lembrar que, junto com a Índia, a China é a maior fornecedora de insumos para vacina do mundo, e vem da China também os insumos, inclusive, que fazem a vacina de Oxford, que foi a única que o governo federal comprou. Tomé, um minuto, por favor. Eu sempre vejo, né, a gente querendo tirar aí o trabalho do governo federal de qualquer forma, independente do que o governo federal fora. Foi dito com clareza, né, pelo nosso ministro Pazuello, que se houver demanda e custo, ele comprará a vacina. A hora que você compara o custo da vacina da Sinovac, a vacina chinesa, numa mesma quantidade com a vacina de Oxford ou com a vacina da Pfizer, ela chega a custar quase 15 bilhões de reais a mais. Ela não tem aprovação ainda por nenhum desses 4 órgãos mundiais. Além disso, ela também não tem ainda o terceiro, né, a terceira fase dos testes concluída. Eu acho uma insanidade se gastar bilhões de reais numa questão que ainda não é clara. E vou dizer mais uma coisa, particularmente nós sabemos que a China é um país comunista, nós sabemos que a China é a maior produtora de tudo que tem no mundo, de vacina, de qualquer tipo de produto que nós tenhamos hoje em todos os locais do mundo. A China se tornou um dos grandes fabricantes de péssima qualidade. Nós sabemos também ainda que esta empresa, entre o ano de 2002 e 2011, teve graves acusações por estarem tendo envolvimento de propina para aprovação das suas vacinas, e eu acho que seria irresponsabilidade a gente colocar isso aqui sem uma aprovação da Anvisa. Então eu acho essa discussão uma discussão de extrema desnecessidade, desinformação, só passando medo para a população. Nós temos sim boas opções, o governo federal está trabalhando e finalizaremos essa situação em breve.